Mais um ponto interessante. Tem aquele leve debate lá, e aí a influenciadora fala assim: ah, deputada, por que vocês não regulamentam isso? E aí, professor, ela tá certa ou errada? Os dois, depende. Ai, professor, sempre nessa tirando a onda. Não, calma, segura que eu vou te explicar. Essa é, inclusive, uma frase muito utilizada de forma de má fé ou por falta de conhecimento ou influência política. Por quê? Porque no final das contas, quem regulamenta não é o parlamento? É. As pessoas não estão revoltadas porque não tem regulamentação, não tem? As pessoas não querem geralmente atacar até o Estado mais que os outros? Sim. Não ficam tão revoltadas assim com a empresa, mas com o Estado fica. Em parte, então, elas têm razão. Mas qual que é a pegadinha disso? É o que eu sempre brinco. Eu estava conversando com alguém que me perguntou assim, olha, o que eu tenho medo dessas análises, né, das pessoas que vêm na internet falar, é porque elas pegam pequenos pontos e fazem uma análise muito superficial. E essa é uma análise superficial. A frase da influenciadora é superficial. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Tem o da esquerda, o da direita, o do centro, da agricultura, do meio ambiente, o cristão, o não cristão, o ateu, o agnóstico. Então, você tem ideias diferentes representadas, ideologias distintas. Então, é claro que a vontade de um parlamentar só não é suficiente. Então, vamos imaginar, porque eu também não conheço a deputada que estava fazendo a inquirindo. Ela pode ser contra. Mas quer dizer que ela vai conseguir regulamentar o assunto? Não, porque tem outros interesses lá. Veja que essas bets, elas patrocinam tudo. Desde a sua rádio, o seu Instagram aí, eu estava passeando no Instagram, toda hora passa uma propaganda, o seu time de futebol. Então é claro que existem outros interesses, inclusive financeiros também. Tá? Então é muito raso falar assim, por que vocês não fazem nada? Bom, porque talvez essa deputada em si, ou o grupo que está ali, ele não tenha possibilidade de fazer isso. Então, é uma resposta certa num primeiro momento, que ela atende ao seu anseio, mas quando você aprofunda, você vê que não é tão simples assim. Tá? A regulamentação ela exige que tenha um consenso de todos esses parlamentares. E aí um outro ponto interessante para fechar isso aqui, antes de avançar, é também por isso que a CPI é importante. Porque veja só, quem regulamenta? O parlamento. Então, quando o próprio parlamento faz uma investigação sobre possíveis abusos relacionados a isso, ele permite, inclusive, criar, ciência não é o termo certo, mas criar dados para fazer uma regulamentação mais assertiva. Então, a CPI é uma ferramenta muito importante, porque ela vai possibilitar isso. É a função dela? Não, a finalidade dela não é essa. A finalidade dela é possibilitar uma apuração que tenha um interesse nacional. Fechou? Tchau.